Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer nada mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos ao inferno. Sim, eu vos digo, a isso temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe em nossos pecados. Amém. Filhos queridos, estamos em plena novena de Jesus misericordioso e vamos dizer: Jesus misericordioso, enchei-nos de esperança. Jesus misericordioso, enchei-nos de esperança. Pela terceira vez, Jesus misericordioso, enchei-nos de esperança. E de fato, meus irmãos, é uma virtude tão importante a pedirmos: esperança. A esperança que é uma âncora. Logo, daqui uns dias, chega finados. Semana que vem já estamos distribuindo os envelopes. Não teremos missa no cemitério, em virtude da pandemia, mas nós vamos multiplicar muitas missas aqui, porque eu não consigo imaginar que finados seja outra coisa a não ser rezar pelos mortos. E por que estou falando isso? Porque exatamente em muitos cemitérios são representados as 3 virtudes: fé, esperança e caridade. É a cultura ocidental dos cemitérios, que não são necrópolis. Necrópolis é para quem não tem fé, que é a cidade dos mortos. Para nós é o campo dos mortos, cemitério, onde adormecem, esperando a ressurreição da carne. E geralmente, desculpa, um pouquinho de conhecimento nunca é demais. Lá você vê muita âncora. E muita gente, mas o que tem a ver âncora? É esperança. E o sentido é que a esperança é essa âncora que não está aqui. É a âncora que foi jogado do outro lado. E está lá junto do Senhor, atrás do véu. E é tão importante a gente pensar isso, que se a nossa esperança foi jogada do outro lado, basta a gente se apegar na corda, e a gente puxando essa corda, se agarrando nessa âncora, nós chegaremos até Deus. Por isso que a gente tem que pedir: Senhor, que eu nunca perca a esperança, que eu não perca essa esperança e aumente em mim a esperança, principalmente nessa pandemia. A gente não sabe o que vai ser. A gente esperava que
Natal, Ano Novo, tudo resolvido. Agora a gente já vê postergar para maio, junho. Mas não importa, seja o que for, Senhor, eu confio, eu espero. Seja o que for, eu coloco a minha segurança em Ti. É como um ato de esperança, aquilo que está escrito lá, na imagem de Jesus das Santas Chagas. Perdão, na imagem de Jesus misericordioso. E foi a pedido de Jesus: eu confio em vós. Vamos repetir: Jesus, eu confio em vós. em meio à pandemia. Jesus, Eu confio em vós. na crise financeira. Jesus, Eu confio em vós. em meio à doença física. Jesus, Eu confio em vós. em meio à doença psíquica. Jesus. Eu confio em vós. Esse é o objetivo. A gente sempre bombardear nossa mente. E você vai dizer: mas eu vou perdendo a fé. É assim que a gente age. No rádio, e ontem na adoração, quem acompanhou, quem não acompanhou, está disponível no YouTube para fazer. Há muita coisa que quer tirar nossa esperança. Há muita coisa que quer tirar nosso sossego. E onde eu dizia, inclusive citando Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte. Na paciência tudo alcança, só Deus basta. Mas hoje o Senhor, geralmente é num sábado, mas hoje o Senhor termina os seus ais. Semana inteira, né? Jesus chamando atenção, chamando atenção. E hoje, Jesus chama os discípulos, diz que era muita gente. Não tinha Covid, né? Era gente que chegava a um pisar nos outros. Mas Jesus se vira para os discípulos. Então discípulos sou eu e você. Quem é cristão aqui? Então nós somos discípulos de Jesus. Então ele não está falando só para os 12, está falando para mim e para você: cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. E ele diz qual é esse fermento perigoso: a hipocrisia. Nosso Senhor, se antes falava, e vocês escutaram as homilias, ou melhor, os textos, a homilia é uma mera consequência dos evangelhos. Ele dizia para os fariseus, ele dizia para os mestres da lei, mas ele diz para os discípulos: cuidado com o fermento perigoso da hipocrisia. Como entender a hipocrisia como um fermento? É verdade. A hipocrisia, ela pode criar empáfia. Sabe o que é empáfia? É aquilo que você enche o pulmão e vai. Um dos animais que tem duplo significado. O símbolo de Jerusalém, não sei se vocês sabem, é o pavão. Mas o pavão também é símbolo positivo de ressurreição. Tanto que se você for lá na transfiguração, na igreja da transfiguração, nos vitrais estão cheios de pavões. São Bento, para São Bento não. Pavão é isso. É você estufar o peito, levantar a cauda. Empáfia, hipocrisia. A hipocrisia é perigosa. O que é hipocrisia? O grande problema da hipocrisia é não olhar a trave que tem no olho e ver o cisco do olho do irmão. A hipocrisia nos leva a faltar com a misericórdia. Hoje nós estamos na sexta-feira da misericórdia. Porque a hipocrisia não reconhece as fraquezas. Então, se eu não reconheço que eu erro, eu não terei misericórdia com quem erra. Não terei piedade. Na língua, no pensamento, nos comentários. A hipocrisia,
ela nos faz estufar o peito e achar que nós somos a causa de todos os nossos bens, de todas as nossas vitórias. E quando é coisa ruim, então é Deus. Depois nosso Senhor nos chama a atenção e diz assim: tomai cuidado, que tudo aquilo que foi dito às escondidas será colocado às claras. Meu Deus, é hora da verdade. Os antigos tinham isso. Lembro de minha mãe dizendo com o falecido: fulano está na verdade. E é. Após a nossa morte, no juízo particular, todos nós estaremos na verdade. E não esqueça, toda a nossa vida vai ser passada numa grande tela, onde nós iremos assistir. Tudo aquilo que nós fizemos às escondidas e falamos na surdina, aquilo que nós omitimos, fruto da hipocrisia, das intenções dúbias. Ah, meus irmãos, isso virá às claras. Então o que Jesus está pedindo para mim e para você? Que nós façamos tudo como se fosse em pleno meio-dia. Que as nossas atitudes sejam verdadeiras, as nossas intenções sejam sempre buscadas para o bem, as intenções. Diz o Senhor: tudo aquilo que foi dito às escondidas, dito ao pé do ouvido no quarto, será colocado nos telhados. Como que vai ficar nossas fofocas? Como ficará aquilo que a gente fala das nossas artimanhas? Depois nosso Senhor ainda diz mais: não tenham medo de quem mata o corpo. Nós estamos falando do Evangelho de Lucas. Inclusive dia de São Lucas é domingo. Domingo é dia de São Lucas. Celebra-se com menos intensidade, dia dos médicos, porque é domingo, dia do Senhor. Mas Lucas está falando para a sua comunidade e para nós, uma comunidade de Lucas que está vivendo um período forte de perseguição, onde os cristãos estão sendo mortos, onde ser cristão é ser perseguido, onde ser cristão é ser ridicularizado. Também vale para hoje. Não tenham medo, Lucas lembra a comunidade. Se algum de vocês será levado no circo e comido pelas feras, queimado, não tenham medo de serem decapitados, porque podem tirar a vida, mas não podem fazer mais nada que isso. E vamos ser sinceros, cedo ou tarde, de uma causa ou de outra, nós morreremos. A morte é inevitável. Mas o que é que nós devemos temer? A morte física? Não. Quem tem muito medo da morte física tem que pensar que tipo de vida leva. Porque a morte física é apenas uma passagem obrigatória. O que é que nós devemos temer como cristãos? A morte eterna. E o que é a morte eterna? Depois que terminar essa vida aqui na terra, perdermos e sermos levados para o inferno. É nosso Senhor que fala. Perder a eternidade com Deus. E isso nós devemos temer, ter medo. Medo de perdermos esse banquete que nosso Senhor falou no domingo passado. O rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada para o festim, já foi o cordeiro imolado. Disso nós devemos ter medo.
Então não é de nos perguntarmos o que eu estou fazendo hoje, para que não me seja tirada a vida eterna. O que eu tenho feito, as minhas escolhas, estou sendo hipócrita, estou sendo medíocre. Hoje se celebra 2 santos, Santa Margarida Maria Alacoque. E eu não vou falar muito dela, porque eu falei muito sobre Santa Margarida Maria no mês do Sagrado Coração de Jesus. Foi ela que teve as grandes visões do Sagrado Coração de Jesus. E hoje é mais de domínio popular, da devoção popular, Santa Edviges. E é nesse contexto que eu quero dizer o que é uma verdadeira riqueza. O que é uma riqueza para nós? O que é que nós devemos temer? O que é valioso? Santa Edviges, ela é do período medieval, 1174. Ela era uma duquesa nobre. E gente, na sua época, com 12 anos, casou com um duque da Polônia, Prússia, Henrique. Família nobre. E veja o desgosto dela, piedosíssima. A primeira catequese que precisou fazer foi com o marido. Henrique, que era irmão de um clérigo, mas mal sabia rezar, catequizou o marido. Teve 6 filhos. E criou na sua vida uma rotina com o marido e os filhos. Ia perto do palácio, ela morava num belíssimo palácio, numa capela para rezar. Mas quando o seu marido Henrique viajava, e nós temos que entender, 1100 e pouco, nesse período medieval, as guerras, na verdade entre reinos, eram mais guerras entre tribos. Era o período. O que ela se dedicava? Visitar os pobres. Ela não se limitava só às missas diárias. Naquele período, ali na Polônia, a atual Polônia não se chamava isso. O que era o problema? O problema é que havia uns pequenos sitiantes que tinham que comprar semente dos grandes. As colheitas nunca davam o suficiente, então eles sempre estavam devendo. Uma pobreza terrível. Não se tinha saúde, não se tinha ajuda. Então vivia uma pobreza. Muitos pais morriam nas guerras, então o número de viúvas e órfãos eram imensos. Muitas mulheres ali naquela região, para poder dar de comer aos filhos, se prostituíam. Hipocrisia. O que faziam? Aqueles que conseguiam sobreviver, jogavam essas mulheres nas ruas. Santa Edviges, que é a santa dos endividados, começou a usar do seu dote, que ela ganhou no casamento. Primeiro foi esse o dinheiro, para quando uma pessoa estava para perder a terra e ser preso por não pagar as dívidas, ela pagava. Quando uma mulher estava para se prostituir para cuidar dos filhos, ela bancava. E isso tocou-lhe tanto o coração, que ela começou, na época não tinha outro recurso, criar conventos para acolher viúvas, órfãos e mendigos. Depois que seu marido morreu, ela foi para um convento e usou da sua fortuna para ajudar os endividados. Alguém aqui vai pensar assim: mas ela ajudou porque podia, era rica. Mas quantos ricos não ajudam? Já pensou nisso também? Quanta gente que pode e não faz?
Ela tinha, mas ela fez. E quantas pessoas que têm, e quanto mais tem, mais quer. Quantas pessoas que têm e são ridículas até consigo mesmo e com a família. Quem dera ajudar um familiar e muito menos um estranho. Digo isso porque é um exemplo para nós. É um exemplo de uma mulher que se santificou sendo esposa, sendo mãe, sendo duquesa. Mas isso não conseguiu lhe tirar aquilo que era fundamental. Querer a eternidade, querer fazer o bem, querer a caridade. Ela não se deixou levar pelo fermento da hipocrisia. Ela não se deixou insuflar pela soberba. Parece um distante, mas sempre a vida de um santo nos ensina muito. Pelo menos a mim, não sei a vocês. Porque eu vejo o Evangelho praticado na vida. Da mesma forma que eu digo que tem muitos que dizem, ela tinha, por isso ajudou. Há muitos que têm e não ajudam. Há muito, e também quem é tão pobre que não tem quem ajudar? Nem que seja uma xícara de açúcar. Nem que seja, e isso é uma questão de educar o desapego. Por exemplo, ensinar as crianças. Você tem brinquedos? Você cresceu. Para que ficar esse monte de brinquedo no armário? Desculpa dar exemplos muito práticos. Porque você não pega brinquedo estragado. Brinquedo estragado vai no lixo, gente. Tem gente que espera estragar para dar, a blusa rasgar para dar, mas misericórdia de Deus, gente. Não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Minha roupa está mais ou menos, quando rasgar eu dou para os outros. Mas para, meu filho. Quando tiver rasgada, queima. É uma questão de começar, a gente se educar as crianças. A não reclamar da comida, a não ser pirracento, a saber dividir o lápis, a saber dividir o caderno, a saber dividir as coisas. Mas a cada um de nós é um processo de desapego. A gente começa a se apegar demais. Sempre, em vez em quando, olhemos para os nossos armários, olhemos para as nossas despensas. Por não fazer esse processo de desapego, é que você vê no meio de uma crise, uma das que nunca passamos, gente conseguindo roubar de respiradores, o dinheiro que era para ajudar tal situação. Você vai perguntar, o que é isso? Exatamente essa falta de ter autodomínio, de colocar Deus na vida. Alguém que tem Deus na vida não consegue ser corrupto. Alguém que tem medo de perder a salvação não consegue ser hipócrita. Aqui a palavra medo, ela é no sentido positivo. Eu quero muito e tenho medo de perder. Então eu procuro agir como tal. Não é medo de Deus, é medo de perder a salvação. Claro que a salvação não é mérito meu e seu. A salvação é graça de Deus. É sempre graça. Não é salvação meritória. Mas aquilo que fazemos nos dispõe para o céu ou nos dispõe para o inferno. A escolha é nossa. Que Santa de Virges ajude todos os que estão endividados. Podemos pedir sim, Santa de Virges, me ajude a conseguir um emprego. Hoje chorou uma mulher no rádio.
Me ajude a quitar essas dívidas. Me ajude, Santo de Virgens, a resolver os problemas. Ontem eu via, inclusive na clube, há dias que eu assisto a TV, há dias que eu assisto a Rádio Evangelizar Clube e o outro, para ver se está bom. E ontem eu vi algo interessante, uma notícia, que o desemprego tem causado, mais do que os problemas econômicos, gravíssimos problemas psíquicos. Já vai me apresentar. José, quando termina esse negócio, que eu rezar missa em 1 hora para mim é difícil, ainda mais quando o tema sugere, ainda mais quando tem um santo maravilhoso. Brincadeiras à parte, a gente se submete à lei. Mas como a palavra de Deus é forte, não é? Quem acha que toca a vida da gente? Levante a mão. Faz a gente pensar, não faz? Faz a gente repensar muita coisa.